Amém. Pode se assentar, pode tomar o seu lugar. Eu tenho quanto tempo aqui? A manhã toda, é? Amém. Já fui apresentado, mas vou me apresentar novamente. Eu sou o Bruno, da Anne, esse presente que o Senhor me deu. Somos da Catedral da CME Caldas da Rainha, amém? Nossos pastores, pastor Josimar e pastora Lívia, manda um abraço para o senhor, pastor, para a pastora, né? Meu pastor, meu sogro, né? Meu pai. É uma família que o Senhor tem levantado e o Senhor tem feito grandes coisas naquele lugar, amém? Eu sei que você tinha uma expectativa aí, o desafio para mim foi grande, né? O pastorzão Domingos ligou 10 horas da noite, falou, irmão, você tem que ir lá para mim. Atrasou o voo. Quem não quer ouvir, né? O Domingos, né? Mas se você veio disposto a ouvir uma palavra do Senhor, o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração, amém? E ao seu coração. O Senhor tem grandes coisas para fazer no nosso meio. E que tema maravilhoso esse, né? Guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quem precisa de ser guiado por Deus, amém? Nós temos a necessidade de sermos guiados pelo Senhor. E quando se fala de ser guiado pelo Senhor, nós só pensamos, né? Guiado pelo Senhor para que tudo dê certo. E realmente tem tudo isso. Mas para que nós possamos ser guiados por Ele, existe uma vida de renúncia, como foi dito aqui já pela oportunidade que teve, amém? Existem algumas decisões, algumas escolhas que nós vamos ter que tomar, como foi feito aqui neste teatro também. Mas nós vamos aqui falar um pouco sobre isso. E como ele me deu um texto base, Romanos 8, versículo 13, que eu creio que é o tema, se você quiser abrir, mas eu vou ler aqui primeiro, Romanos 8, vou ler o versículo 12, amém? Romanos capítulo 8, versículo 12, fala assim, eu vou ler na nova versão transformadora, fala assim, portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. E o versículo 13 fala, porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Amém? Então, texto de Romanos, capítulo 8, versículo 12, fala, deixa algo interessante aqui, ó. Nós temos uma obrigação, que é não de vivermos de acordo com a nossa natureza humana mais. A partir que eu e você nos relacionamos e encontramos o Jesus, o nosso Senhor e Salvador, nós temos como uma obrigação ser uma nova criação. Nós temos como obrigação fazermos escolhas diárias todos os dias. Se existe uma coisa que eu e você vamos ter fazer muitas vezes durante a nossa vida com Cristo e a nossa vida pessoal, é as escolhas, né? E tudo aquilo que eu escolho viver hoje irá definir aonde eu vou estar amanhã. E Romanos capítulo 8 está trazendo, ele traz algo fantástico para mim e para você. Fala que a vida dominada pelo Espírito de Deus, a vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então, diante desses fatos, nós precisamos entender que nós temos a oportunidade de fazer escolhas hoje, que vão durar para uma eternidade com o nosso Senhor. O Senhor não nos chamou para viver uma vida média de qualquer jeito. Mas o Senhor nos habilitou para que tudo aquilo que existe nele, através de uma vida guiada pelo Espírito, nós possamos ter acessos diariamente em tudo que nós fizermos. As decisões guiadas pelo Espírito Santo do Senhor vão te levar no lugar das bênçãos que Ele já liberou para mim e para você. Nós não precisamos correr atrás das bênçãos, elas já estão disponíveis para mim e para você. Efésios fala que Ele já liberou toda sorte de bênção. Tudo aquilo que eu e você precisa está liberado nas regiões celestiais. Mas Bruno, como eu vou acessar tudo aquilo que eu preciso? Tudo aquilo que o Senhor colocou para mim viver? Quando eu estiver uma vida totalmente guiada pelo Espírito Santo de Deus. E essa vida, para ser guiada, ela precisa de ter boas escolhas. Amém? Provérbios capítulo 14, versículo 12. Se você quiser abrir, você abre. Se você quiser anotar e ler na sua casa, porque eu tenho alguns versículos
e se o Espírito Santo permitir, eu vou falar algumas coisas, amém? Mas está na Bíblia, amém? Por que nós temos que ler a Bíblia? Para saber se está lá mesmo, se nós não estamos falando nada contraditório aqui, amém? Mas está na Bíblia, Provérbios 14, versículo 12, na versão King James fala assim: há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas o final conduzem à morte. Vou ler novamente para você. Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas o final conduzem à morte. Amém? Dentro disso, nós podemos discernir que o que estou vivendo hoje reflete as escolhas que eu fiz no meu passado. E aqui Provérbios está falando algo poderoso, que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim, ele é morte. E infelizmente muitos de nós, quando nós lembramos do nosso passado, lembramos das coisas que nós fizemos no passado, por muitas vezes chega aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de arrependimento, aquele sentimento de falar: meu Deus, por que eu tomei essa decisão? Deus, por que eu não deixei ser guiado pelo seu Espírito, mas fui guiado pelas minhas emoções, pelo meu desejo, pelo meu temperamento, pelas minhas escolhas? E como eu disse, as escolhas que eu faço no dia de hoje, elas vão refletir o que eu vou viver no meu dia de amanhã, amém? Infelizmente nós sofremos quando chega esse sentimento. E aí às vezes bate na nossa mente: se eu pudesse voltar atrás, eu não tinha agido assim, eu não tinha falado assim, eu não tinha comprado isso, eu não tinha negociado aquilo, eu não tinha entregue o meu coração, eu não tinha me relacionado com tal pessoa, eu tinha aprendido aquilo que o meu líder, que o meu pastor, que meus pais me falam: espera, vai valer a pena, corre atrás, mergulhe na palavra, aprenda a ouvir a voz do Senhor. Por muitas vezes nós nos deparamos com esse sentimento. Mas existe algo que eu e você precisamos entender, que o passado, ele não tem jeito de voltar. As escolhas que eu fiz hoje, eu vou colher elas certamente. E o tempo, ele não volta para nós, é algo que não volta atrás. Nós não podemos voltar no tempo para consertar o passado. Mas nós podemos algo que é poderoso, e nós podemos e temos, que é o poder de fazer as escolhas certas todos os dias, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós já não somos mais uma pessoa qualquer. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus para habitar aqui dentro de nós. Tudo aquilo que eu e você precisamos não está fora, não está nas coisas, não está nas pessoas, não está nas oportunidades, mas está dentro de nós. E existe algo que esse capítulo também fala, e algo poderoso, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita dentro de mim e de você. Eu não sei se você tem a dimensão do poder que nós carregamos dentro. É por isso que às vezes nós sofremos, nós padecemos, porque às vezes nós ignoramos o Espírito que está dentro. Porque não tem como Deus ter dó ou lamentar, falar assim: tadinho dele, ele está chorando, está sofrendo. Não. Deus colocou o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus depois de 3 dias. Falou: ele vai habitar. Ele vai fazer você lembrar. Ele vai te capacitar, ele vai te libertar de você mesmo. Ele vai te libertar dos seus traumas, vai libertar da sua ansiedade, vai libertar da tristeza. Ele vai te guiar em toda a verdade, no todo o caminho. Ele vai te ensinar, te orientar a todas as decisões que eu e você precisamos tomar. E esse texto de Provérbios, o interessante dele é que ele deixa algo que para nós, nos dias de hoje, vira, algo assim, fala: há caminhos que parecem ser bom. Parece que está tudo certo. Há coisas e escolhas que parece que não. Deus está só. É bom, Deus está no negócio. Não é assim que as pessoas falam? Falou, líder, meu Deus, conheci um abençoado ali. Só pode ser Deus. Pastor, Deus abriu uma porta ali, aprovou meu documento para eu comprar um carro, é Deus. Pastor, aconteceu isso, é Deus. Porque nós conseguimos atribuir tudo que é certo, Deus está conosco.
Se deu uma coisa ruim, é o capeta. Mas afinal, nós nunca temos nada a ver com isso, né? Só que o provérbio está falando aqui algo interessante, né? Falou aqui que há caminhos que ao ser humano parece ser a melhor escolha, mas o final é morte. Então esse texto fala algo que interessante, que caminhos e oportunidades que se encaixam, até parece que só pode ser Deus. E o interessante é que Deus deixa claro que não é no meio ou no começo dessa oportunidade que eu consigo discernir se eu fiz a escolha certa ou não. O final do texto fala que o final produz morte. Então, diante desse fato, nós temos um grande desafio. Bruno, como que eu vou saber se eu estou fazendo boas escolhas ou estou fazendo más escolhas? Porque não é no começo, nem no meio da trajetória que nós vamos saber se escolhemos bem, se decidimos bem, se estamos andando bem, mas o resultado das nossas escolhas, que pode dar ruim, é no final. Então o fim é a morte, e eu não sei se você consegue imaginar algo pior do que a morte. E agora nós vamos chegar lá, está dentro do que nós vamos falar, amém? Por isso, de tantas tristezas e dores e perdas, incertezas, vazios, perdas de identidade, dívidas, falta de fé, falta de confiar em Deus e morte espiritual. Muitas vezes não é porque, é o mundo, é a pressão, é a tribulação, e isso está tudo certo, nós estamos no lugar certo, no tempo certo, na oportunidade certa para manifestar a glória de Deus, porque nós estamos habilitados e capacitados para isso. É difícil, Bruno, porque são tantas novidades, tem tanta coisa para jovem hoje, tem tantas, acesso é muito fácil, existe isso tudo? Sim. Mas essas mesmas ferramentas servem para aqueles que decidem andar e ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque não tem como nós olharmos para o mundo e achar tão difícil, e olharmos e falar, então, meu Deus, o Espírito que habita dentro de mim, ele não é capaz de me fazer sobressair sobre essas coisas? Romanos fala, quem vai nos separar do amor de Deus? É a morte? A profundeza, é o inferno, é o diabo, a altura, potestade, o que é que pode? Nada, Deus decidiu te alcançar e me alcançar. Ele decidiu fazer morada dentro de mim e de você, para quê? O texto fala que eu só posso vencer o pecado se eu estiver sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. E para ser guiado por Ele, eu tenho que caminhar do estilo de vida dele. E Romanos está trazendo isso, não tem como, a vida no Espírito, para viver a vida no Espírito, ela tem que ser contrária à vida da carne. Então esse é o nosso grande desafio hoje, saber escolher bem, e só vamos entender se foi a melhor escolha no final. Diante dessa decisão fica complicado para nós, humanamente falando, porque não sabemos o nosso futuro. Falando, Bruno, é fácil falar de escolha, mas como que eu vou saber se eu escolhi certo? Porque nós humanamente é impossível saber isso. É impossível saber se eu vou fazer um negócio, abrir uma empresa, se eu vou ter um relacionamento duradouro, a gente tem que trabalhar, vai fazer, tudo para que isso aconteça. Mas é impossível saber o final. Porque nós não sabemos prever o nosso futuro. Mas Jesus falou, eu vou para o Pai, vou preparar um lugar. Mas vocês não vão ficar sozinhos, eu vou deixar o Consolador. Ele vai ficar aí dentro de você e vai te dar todas as instruções para o que você precisa. Ele vai te ensinar o que falar, ele conhece o presente, ele conhece o passado e ele sabe o que Deus preparou para mim e para você no futuro. Então nós não estamos aqui fazendo escolhas e sozinhos para decidir e fazer assim, Bruno, eu vou escolher, eu vou tentar. Se der certo, não, nós nascemos para dar certo. Tudo que nós fizermos vai prosperar sim. Onde colocar a planta dos pés vai prosperar e vai algo acontecer. Mas para isso precisamos receber as instruções. Obedeça a minha lei, medita na minha palavra, permanece na minha presença. Coloca o fogo no altar, coloca lenha para o fogo queimar. As canções falam tudo, mas nós fazemos nada. A Yasmin trouxe uma palavra na célula de jovens, sexta-feira, e fala, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe.
É fácil falar que eu amo o Senhor, que eu sirvo o Senhor, a nossa geração tem lenha para queimar, pode incendiar Jesus. Mas se Jesus vem nos consumir, como que está o meu e o seu altar? O que tem dominado a nossa vida hoje? A carne ou a minha vida é dominada pelo Espírito Santo de Deus? E isso é muito simples de nós sabermos e estabelecermos esse sentido de escolha sobre nós. Porque nós sabemos quem que nós somos fora da igreja. Aqui todo mundo é crente. Até os que ainda não aceitaram Jesus, se tem alguém, mas eu creio que você vai sair daqui tocado e cheio por esse poder, amém? Aqui todo mundo é crente, todo mundo tem cara de crente. Ninguém está falando palavrão, ninguém está mostrando tanta coisa. Vocês já vieram aqui com a expectativa de ouvir algo. O melhor lugar de se pregar é dentro da igreja, porque vocês já vieram para isso. Mas o Senhor falou, começa a me honrar de coração. Escolhe, faça as suas escolhas. Escolha viver guiado pelo Espírito. Não escolha viver baseado em emoções. Não escolha viver baseado nos seus sentimentos. Não escolha baseado no que, ou temos que acompanhar o que as notícias falam. Acompanhamos para não, ser pessoas que não entendem nada. Mas nós não precisamos temer as más notícias, porque o Senhor já cuidou do nosso destino final. O Espírito Santo de Deus sabe qual que é o nosso destino final. E o nosso destino final é uma eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Não é porque somos jovens, é porque, tanto para o homem como a mulher, Bruno, o mundo está mal, e vai continuar, não é novidade. Está na palavra, mas Deus falou, Ele sabia que sozinhos nós não podíamos. Ele falou, então eu vou mandar Jesus, o meu filho, vou tirar a minha presença da caixa e vou pôr habitar dentro de vocês. Para quê? Para que nós possamos ser instruídos em tudo aquilo que nós precisamos e vencermos o pecado, porque Ele nos capacitou para isso tudo. Uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus é uma vida que sabe dizer não para esse tempo onde que as pessoas falam, não, é difícil, não. Para nós não, nós somos a geração que vai mudar o mundo. O Aviva Jovem tem pregado sobre isso e nós somos uma geração que vai falar não para as coisas que o mundo nos oferece. Não somos qualquer um. Não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui com o melhor, com o Consolador, o Espírito que conhece o nosso futuro, amém? Precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. E diante disso, nós podemos perguntar, coisa que jovem gosta de perguntar, Bruno, então como que eu posso entender se eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus? Como que eu posso entender se as escolhas que eu tenho feito são decisões guiadas por Deus, direcionadas por Deus? E Romanos 8, versículo 5, fala aqui algo interessante para mim e para você. Na versão NVI fala assim, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então aqui fica uma resposta fácil para mim e para você. Em que o seu estilo de vida e a sua mente, o seu dia a dia é voltado para atender às vontades do Senhor, ou você cede aos desejos pecaminosos que a carne propõe para a gente todo dia? Que estilo de vida eu e você temos quando nós conhecemos Jesus, o nosso Senhor? Aquele que a gente canta que o Senhor é o desejado, vem mais uma vez, aviva-nos, Senhor, aviva-nos. Quais que são as nossas escolhas diárias? Nós alimentamos diariamente e temos desejo e um estilo de vida que agrada ao Senhor, ou longe da igreja, longe do olhar do pastor, dos seus líderes, longe do olhar da esposa, longe do olhar do marido, longe do olhar do patrão? O que você manifesta? Qual estilo de vida você manifesta? Uma vida que agrada ao Senhor ou uma vida que agrada e satisfaz simplesmente os seus desejos e suas vontades? Sabe que a gente tem aquele estilo, Os crentes gostam muito disso, Falar assim, é porque eu sou assim mesmo, é porque eu nasci assim, é porque meu temperamento é esse. Não. Depois de Jesus não existe eu. Aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. Quem eu era, o Bruno, esquece. Porque se fosse bom, eu não precisava dele.
Porque se realmente eu não dependesse dele, eu quero falar que é a ele a glória, a ele a honra, o poder, eu tenho que começar a ter um novo estilo de vida e ser uma nova criação. Só é guiado pelo Espírito aquele que decide ter uma mudança radical de atitude, de pensamento, de comportamento. É a metanoia. É um jeito que o Espírito Santo de Deus chega e fala: isso pode, Bruno, mas o Espírito Santo fala para mim, para você: poder pode, mas você não, você é diferente. Você é aquele que vai mudar. Você é aquele que vai tocar. Você é aquele com quem eu vou ter o prazer de relacionar e revelar as coisas futuras. Coisas que ainda olhar nenhum viu, coração nenhum sabe, ninguém sabe, mas Deus vai revelar para mim e para você. Ele decidiu fazer isso por mim e por você. Ele decidiu, em 1 Coríntios 2, do 9 ao 12, fala assim: porém, como diz as Escrituras Sagradas, o que ninguém ouviu, o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. E fala assim, mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos escondidos em Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo ao seu respeito. E quanto a Deus, somente o Espírito desse mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo que Deus tem nos dado. Se nós temos o Espírito de Deus, Deus revela, Deus quer revelar segredos a mim e para você. Eu gosto muito do que Salmos fala, que Deus escreveu todos os nossos dias. Agora eu não sei você, se nós sabemos atribuir Deus com bem, e não está errado, né? Que Ele é o Pai das luzes, tudo que é bom vem dEle. Não existe mal nele, não tem sombra de variação. Bruno, mas Deus feria, Bruno, Deus matava, Deus fazia. Mas nós recebemos uma aliança maior. E Deus não precisa de usar o mal para te alcançar, porque Ele é amor. Porque senão está tudo errado. O que nos alcança muitas vezes, que nós achamos que Deus está nos ferindo, a maioria das vezes são as más escolhas que nós temos tomadas a não sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque Deus é bom. Bruno, eu vou te colocar um câncer para você me amar. Não, isso aí não é livre-arbítrio. Como que eu pego um Deus de amor e falo, não, porque agora é um câncer, não, porque agora eu vou tomar sua casa, é porque você vai ali. Não, estamos num mundo que está caído, e não tem mal nisso, porque Ele falou, comigo vocês vão poder todas as coisas, comigo vocês vão passar sobre todas as tempestades, comigo vocês têm uma rocha firme e vocês vão ser fortalecidos diariamente, independente das aflições. E essas tribulações são a oportunidade de nós manifestarmos algo grande para o Senhor. Então, diante dos desafios, não fique, pastor, vou largar, líder, não dou conta de fazer, Jesus, o Senhor não fez, vou te abandonar. Não, as tribulações e as provações são a oportunidade de nós falarmos, Deus, obrigado, porque hoje o milagre pode acontecer. Deus, obrigado, porque maravilhas já estão liberadas. O que a CME está vivendo é o ano que Deus colocou para o pastor Hugo, isso é o ano das maravilhas. E eu não sei se às vezes você fala, meu Deus, o ano acabou, fiz nada. As maravilhas, Deus, cadê? E Deus hoje te convida a mudar o seu olhar e a sua percepção. Porque se eu e você estamos respirando, é porque Ele tem nos alcançado com as suas maravilhas todos os dias. Porque não é o que eu tenho, o que eu desejo ter, porque nem tudo que eu acho que é bom para mim, vai ser. É por isso que Ele fala, os meus planos e os meus pensamentos. Se nós temos planos bons, quem aí não sonha o bem para você? A gente só quer escolher coisa boa. Coisa que fica, meu Deus, que dia que eu vou chegar lá? Só que olha que interessante, Deus falou, o que eu tenho para você é muito maior que você pode desejar. O que eu tenho para você é muito maior do que você acha que é felicidade. Porque a nossa felicidade baseada em coisas nunca vai nos fazer pleno. Mas se nós formos alegres no Senhor,
em tempo e fora de tempo, nós vamos ter recursos dos céus para viver nessa terra aqui com o coração alegre, porque nós entendemos e sabemos que todas as coisas que nos acontecem vai ser para cooperar para o nosso bem, porque Ele conhece o nosso futuro, e o nosso futuro é eternidade. Ser guiado pelo Espírito é começar a aprender a desejar, entender que nós temos que fazer escolhas para uma eternidade, não é para agora. Entender que nós somos eternos. Entender que Deus nos chamou muito mais do que para tocar, para cantar, para pregar, para reunir. Isso é importante, sim. Mas Deus te chamou primeiro para se relacionar com Ele, para estar junto com Ele, para ter intimidade com Ele, para ser instruído por Ele. Mas é impossível ter um relacionamento se eu não souber fazer as boas escolhas. Ou eu escolho ser dominado pela carne, ou eu me sujeito ao Espírito Santo de Deus. E olha que interessante, a carne ela domina, mas viver pelo Espírito eu tenho que estar sujeito. Eu tenho que decidir, eu tenho que escolher. E como eu comecei falando, na vida vai ser cheio disso. Vamos ter que fazer escolhas diárias. Se eu trabalho, se eu não trabalho, se eu roubo, se eu não roubo, se eu não traio, se eu prostituo, se eu não faço escolhas. E isso cabe a mim e a você. Deus não vai escolher por mim e por você. Ele não vai fazer. A Anne estava atendendo uma cliente essa semana, e ela falou: Anne, reconciliei com o Senhor. Ela, glória a Deus. Conhece o Senhor desde, de menina, que resolveu divorciar e falou assim: agora eu vou viver minha vida, porque eu casei muito nova. Não durou nada, porque eu acho que tem uns 3 meses que ela divorciou, já voltou para o Senhor. Só que aí a Ana não, ficou lá assim, porque agora Deus fazendo em minha Ana. Não. Você tem sua parte para resolver. Suas vontades você domina. Não é Deus te muda. Porque Deus só pode me mudar e te tocar e te guiar se nós cedermos o nosso coração e estar nesse lugar de intimidade. Não existe uma vida de relacionamento com Deus se eu não sou guiado e ando em vontade plena com o Senhor. Bruno, não é errar, não. Se a gente errar, é um acidente na vida do crente. Mas se nós sabemos as nossas mazelas. Nós sabemos o que fazemos no secreto. Nós sabemos o que agrada e não agrada. Não é o pastor, o líder, fala, isso é pecado, não. O Espírito Santo fala para mim e para você o que nós podemos ou não. E é impossível relacionar com Deus com uma vida de pecado. É impossível falar que eu estou sendo guiado e ouvir a voz de Deus se eu não tenho uma vida correta diante do altar de Deus. Porque Deus ama o pecador, mas Deus não se relaciona com o pecado. Porque Deus não abandonou Jesus na cruz, é porque Deus não podia olhar para o pecado. Deus não podia olhar para as nossas culpas, para as nossas dores, para as nossas mazelas que estavam em Jesus Cristo. Então, diante disso, é impossível nós acharmos que estamos cantando e falando tantas coisas, que somos adoradores em espírito e em verdade, se não temos uma vida de santidade, se não temos uma vida de liberdade. E liberdade é ser livre mesmo de trevas. Liberdade não é fazer o que eu quero. Porque estar no centro da vontade de Deus não são só fazer eventos e festas. Estar no centro da vontade de Deus é renunciar à nossa vontade, é falar o que nós cantamos. Eu vou gastar a minha vida no seu altar, Jesus. Jesus, o Filho de Deus, estava no centro da vontade de Deus. Quem concorda que ele veio para fazer a vontade de Deus? Mas vivendo o centro da vontade, ele falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Porque ele veio um homem para isso. Estar no centro da vontade não é o nosso conforto, mas é o nosso lugar seguro. E às vezes nós vamos sentir como Jesus. Falar: Deus, se possível, tira isso de mim. Tira essa dor. Tira essa pressão. Tira essa tribulação. Mas Jesus continuou falando com o Pai. Falou: mas em tudo, que não seja feita a minha vontade, mas que a sua prevaleça. Porque ele sabia aonde ele precisava estar para nos alcançar. Jesus decidiu te alcançar. Jesus na cruz não foi para você e eu andarmos aqui numa vida perdida. Nós não estamos perdidos.
Nós podemos ser pressionados, a canção não está falando, mas é a Bíblia, aquilo é por isso que tem que entender a Bíblia. Podemos estar pressionados, mas não vamos andar preocupados, não precisamos desesperar, porque o nosso Deus, o nosso Jesus ainda vive. Mas hoje o Senhor nos convida a tomar uma decisão certa. Ser crente de verdade, não é ser crente de domingo, crente de regional, não. É crente de verdade, crente que ama o Senhor, que dói, porque renunciar dói, irmão. Eu não sei para você, mas para mim dói. Eu sei de onde que Deus me tirou. Eu sei quantas vezes eu tive que ficar em casa chorando para não ir para a rua fazer as vontades da carne. E até hoje, tem coisas que me dói e me custam. Tem liberdades que eu posso ter e o Senhor não me permite por onde Ele quer me levar. Coisas lícitas, porque o que é ilícito é fácil fazer, mas o que nós podemos, e nós vamos falar assim: Deus, eu até posso, mas eu não vou fazer, porque eu decidi te amar. Eu decidi ser guiado pela tua vontade. Eu decidi valorizar mais a sua voz e a tua presença do que aquilo que eu sou. Eu decidi estar naquele lugar, o que a canção fala, onde só você e eu temos um momento, nós dois. Porque eu sei que o Senhor é aquele que pode me ajudar a vencer essa natureza que é às vezes mal, que tenta todos os dias me corromper. É só uma vida guiada pelo Espírito que vence o pecado. O dia que eu estiver bem, eu vou estar bem, eu venho para a igreja, eu vou me relacionar, eu vou fazer. Não! É Ele que vai me aperfeiçoar e te aperfeiçoa. Só existe uma forma de ser liberto. Não é o tanto que eu corro, não é as pessoas me ajudando. A palavra fala, você vai ser limpo pela palavra. Você vai ser limpo, conhecereis a verdade que te liberta. Que verdade? A palavra. A verdade de quem é seu Pai, de quem Jesus é. Quem Jesus é para mim e para você. Quando você olha para Deus, quem que é Deus para você? Será que Deus é bom para mim quando eu escolho? Né? Porque nós escolhemos e Deus abençoa. Deus, eu vou tomar a decisão, o Senhor põe a mão. Deus, vou comprar um carro aqui, eu ganho 700. Eu vou pôr aqui uma parcelinha de 400 de leve, né? Para balancear. Esquece que tem que comer, pagar aluguel, depois fala, Deus, mas o Senhor permitiu. Deus, mas o Senhor, eu vou viajar, não tem, mas Deus... Porque finanças mexem com o povo, né? O povo compara Deus e dinheiro, e não tem nada a ver. Porque não é porque eu estou levando uma vida próspera que Deus está andando comigo, porque tem um tanto de ímpio próspero. Mas são homens bons de negócio, são homens que têm caráter. Tem homens também que não se corrompem, que não faz negócio sujo e não anda com o nosso Espírito, com o nosso Jesus como nós andamos. Então, como nós, como filhos de Deus, vivemos muitas vezes uma vida rasa, porque nós não queremos ser profundos com Ele. Profundos na entrega, profundos em dizer não, em largar de uma vez por todas essa vida pecaminosa para decidir viver pelo Espírito. Bruno, então você está falando que eu não vou ter problema? Vai, mas o dia que tiver difícil, Ele vai pegar e segurar na sua mão, vem, eu estou com você, eu não vou largar a sua mão. Nós não vamos afundar. A proposta da cruz não é para fazer nós melhorarmos de vida, mas é para sermos transformados de verdade. Transformação, ser uma nova criação. Ser guiado pelo Espírito é muito mais do que é manifestação de dons, não. É um estilo de vida. Jesus não veio trazer uma vida rasa, uma vida, é só milagre, é só vitória, tudo canta, né? A prova acabou, a luta não sei o quê. Não, é só vitória, mas também vai ter desafios. E o salmista a gente gosta, né? O Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. A gente está pensando lá na conta negativa, fala, Deus, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Só lembra do começo, mas ainda continua o texto. Quando você passar pelo fogo, quando você passar pela água, quando os desafios chegar, se você tiver eu como seu pastor, nada vai te faltar. A minha graça sempre vai alcançar. A sua fraqueza, você sempre vai ter a oportunidade, eu e você, de sermos aperfeiçoados nele. Viver para ele.
queimar por Ele, desejar Ele, ter uma vida, uma prática diária de se relacionar com Ele. Porque se relacionar só num culto de domingo é muito pouco para eu viver 24 horas no dia, a semana toda. Porque nós ficamos inquietos em prestar 2 horas de culto. Mas nós passamos a noite. Se tiver festa, falando na igreja, não precisa ser lá fora não. Festa, almoço, churrasco, Netflix. Estou condenando você não, irmão, porque eu também, deixa eu. Eu não tenho mais nada na Netflix que eu não vejo, só o que eu não posso ver, né? Que eu sei que eu não posso. Gosto. E não tem nada de errado nisso, mas nós temos que dar a honra, a presença, em primeiro lugar nas nossas vidas. Tem hora que o nosso conforto, né, para estar diante da presença, vai gerar alguns desconfortos em nós. Ontem, quando o Domingos me ligou, eu tinha acabado de entrar em casa. E eu ri dele, que ele falou assim, mano, você tem que me salvar. Era 10 horas da noite, aí eu falei assim, alguma coisa, né, segunda-feira, de noite, porque não deve qualquer coisa. Ele, mano, você tem que ir 10 horas da manhã, amanhã para mim. E eu cheguei em casa para descansar, já tinha sentado no sofá, falei, agora, amor, resolve aí os negócios, vamos aqui ver um pouquinho de Netflix. E Deus falou, vai sentar ali na mesinha e vai escrever. Porque nós vamos relacionar. Mas se nós temos o Senhor, nós temos tudo. Sabe o que não dá para entender? Que a gente fala que temos o livre-arbítrio e o Senhor nos mandamentos, Ele fala algo interessante. Ele fala, me ame acima de todas as coisas. E a gente vê a vida, realmente andar com Jesus é uma escolha. Mas olha o que Deus fala, me ama acima de todas as coisas. Ele deixou um mandamento sobre isso. E às vezes isso fica meio contraditório, mas nós podemos entender algo. Por que Deus deixa isso para mim e para você? Porque nós viemos dele, Ele sabe a natureza que nós temos. E se nós colocarmos o nosso amor em outras coisas, quando elas se vão, nós ficamos frustrados. Porque nós perdemos pessoas, nós perdemos recursos, nós perdemos tantas coisas. Nós somos traídos, somos decepcionados, somos frustrados, somos caluniados, somos perseguidos. Existem muitas coisas que Deus nos permite viver que podem se perder, mas Ele nos conhecendo falou, me ame acima de tudo. Porque se você perder tudo e o seu amor estiver em mim, você ainda tem tudo que você precisa. Para se superar, para se levantar, para se posicionar, para você conseguir conquistar tudo aquilo que você precisa viver em mim. Porque a vida com Deus não é para conquistar, a fé não é para conquistar coisas, a fé é para passar por todas as coisas. Nós invertemos o papel lógico que nós usamos e reconhecemos, nós somos bons em confessar a palavra, né? Quando fala que é para ganhar, para milagre, para tudo, a gente fica, oh glória, aleluia, se fosse só isso, você já estava pulando. Mas quando o amor de Deus nos constrange, que constrange, e constranger, né, a Bruna, é o amor, constranger é chegar junto, é colocar na parede, é junto, é isso que a palavra original está falando, constrange porque é tão romântico, não, Jesus está preparando algo para mim e para você eterno, uma eternidade, e nós não vamos subir de qualquer jeito, nós não vamos passar de qualquer jeito. Jovem, às vezes você pode pensar, Jesus está voltando 2000, tantos anos, mais de 2000 anos, meu pai falou, a avó falou, mas hoje nós olhamos o terremoto, os sinais, o furacão, nós até entendemos, e temos essa percepção, mas eu quero deixar essa pergunta para você e para mim, e se Jesus voltar agora, nós estamos prontos para subir? Estamos aperfeiçoados para isso? Estamos alimentando a carne ou o nosso espírito? Porque não podemos mais tampar os olhos, ser guiados pelo Espírito viver em todo tempo vigilante, porque o Senhor está às portas para nos buscar. Porque manifestação de dons não quer dizer ser guiado pelo Espírito e nem ser cheio dele. Porque pregar bem, porque falar, porque tocar, não é. O que é isso, Bruno? Está falando, julgando? Não, a palavra fala, Senhor, expulsamos demônios,
fizemos milagres, curamos, libertamos, fizemos grandes eventos, grandes pessoas, tantas foram salvas. E Jesus fala: aparta-te de mim, que eu não te conheço. Eu não sei se você tem a dimensão do que significa isso, mas é um desafio que eu falo sempre com a minha esposa, em tudo que nós vamos fazer, para Deus. Porque nem tudo que eu faço para Deus quer dizer que Deus está no negócio. Diante dessa passagem, a gente fica louco e fala: Bruno, como que eu vou saber que eu estou certo? Quando eu sei que eu tenho uma vida de renúncia, eu sei que é Ele que está me guiando. Porque eu sempre falo para ela, falo: amor, Deus está para a gente fazer isso. Porque eu tenho um temor de fazer as coisas para Ele, Ele não está nisso. Infelizmente tem muita gente achando que está fazendo coisa para Deus e Deus não está. A palavra dele, Ele não vai negar. Deus vai curar, vai salvar, vai libertar, porque essa pessoa crê, Ele vai alcançar. É a palavra dele. Não se trata de nós, não é sobre nós, mas é por Ele que vive e sempre vai reinar. É por Ele que um dia decidiu nos alcançar. Um dia Ele decidiu falar assim, falar: você não presta, mas na minha presença ande nela e seja perfeito, que eu vou te levar em algum lugar. Então não estamos aqui para acusar e para julgar, mas estamos aqui para nos aperfeiçoar e para alcançar pessoas, que esse é o nosso propósito. Não é ajuntar, mas é levar o mesmo amor de Jesus que nos alcançou. Como, Bruno? Com um estilo de vida diferente. Seja diferente na sua escola, seja diferente no seu trabalho, seja diferente. Será que nós temos a liberdade de trazer os nossos amigos daqui na igreja, do trabalho, da escola? Será que se as pessoas nos olhar aqui e falar: que é isso? Aquele ali não é um menino do trabalho, não. O boca suja, o que só fala pornografia, o que é casado e olha a mulher que não é dele. Porque liderar o olhar não é para jovem, para criança, é para qualquer um, homem e mulher. E Lucas fala: o seu olhar, ele é um interruptor, ele é a lâmpada que tem o poder de acender algo em você. Se o seu olhar for bom, todo o seu corpo vai ser bom. Mas se ele for mal, que grande treva e escuridão há dentro de você. Aquilo que eu e você olhamos tem o poder de acender coisas em nós. Essa historinha: o homem ele é visual, a mulher é o toque. Não. E a Bíblia nos prova isso. Eva foi a primeira a ceder o seu olhar. Ela andava, Jesus falou, eles viam o fruto todos os dias. Mas em uma conversa perigosa, ela voltou o olhar e desejou. E Jesus deixa uma lição falando: a lâmpada, ela tem o seu olhar, tem o poder de acender coisas dentro de você. Cuidado que nós temos olhado, como nós temos nos portado, porque tem coisas que tem nos distanciado dessa presença que nós falamos: Deus, vem queimar. Porque Ele não pode queimar aquilo que está bagunçado. Eu não posso oferecer um sacrifício de qualquer jeito. O lugar do sacrifício, os animais, era um cordeiro perfeito. Tinha que ser o melhor, pureza. Não existe adoração sem santificação. Eu te adoro, Jesus, mas eu ando de qualquer jeito. Não. E Jesus não te trouxe nessa manhã para te acusar, mas Ele trouxe para te alcançar e te levar para um novo nível de vida. Para me levar no novo nível de vida. Porque essa palavra me alcançou. Não era para eu estar aqui, mas prove o Senhor de eu estar aqui nessa manhã. Ele prepara, nós planejamos, fazemos, mas é Ele que fala: vai e não vai. E o Senhor nessa manhã te alcança para te aperfeiçoar para um lugar melhor. O Senhor lembra: cuidado com as escolhas que tem tomado. Ela pode definir o seu presente e o seu futuro. Mas em mim, vocês podem viver todos os dias o melhor de Deus nessa terra. Romanos 12 fala: não se amolda com o padrão desse mundo. Em Romanos 12, ele já está complementando aqui o que
O 8 está falando dessa luta da carne com o espírito. Fala, não se moldem, porque é o que? Na mente. Fala, não se amoldem no padrão desse mundo, mas deixem ser transformados na mente pela palavra de Deus. Nós temos que deixar ser transformados. Nós gostamos do que o final do versículo fala, né? Para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem não quer experimentar isso? O que é bom e o perfeito e agradável de Deus. Mas olha o que Romanos fala. Para que nós possamos ter acesso a isso de Deus, nós não podemos ser igual ao mundo. Nós temos que ser transformados na mente, porque é só uma mente transformada que é capaz de entrar neste lugar, de aproveitar a presença do Senhor. Amém? Coloque-se de pé. Uma vida guiada pelo Espírito vence o pecado, tem prazer em obedecer o Senhor, vence o medo. É fortalecida e tem alegria no Senhor, amém? Ei, vocês me amam, amém? Vai ter que me amar, irmão. Eu vou embora, depois vocês resolvem com o pastor, tá bom? Mas eu gosto muito como o Senhor fala comigo. Aqui estão, né, Yasmin e o John, jovens presentes que Deus nos deu. São líderes em treinamento aí. Isso aqui é o jeito que Deus fala com o Bruno. Eu não vim aqui trazer nada para vocês. Eu vim aqui trazer o que Deus fala comigo. Deus conversa comigo desse jeito. E Ele sabe que eu preciso disso. Eu sei de onde eu vim. E eu sei para onde eu não posso e não quero voltar. E eu não vou voltar. Porque todos os dias eu quero queimar na presença do Senhor diante do altar. E nessa noite, nessa manhã, o Senhor está nos dando uma oportunidade de fazer boas escolhas. Eu não sei como você chegou aqui. Se a sua mente e os seus desejos, seus impulsos estavam voltados para as vontades da sua carne. Mas hoje o Senhor te dá a oportunidade para escolher viver pelo Espírito Santo de Deus, amém? Você pode fechar os seus olhos e prestar atenção no que eu vou falar, de olhos fechados todos. Antes de eu orar, eu quero fazer uma pergunta. Tem alguém que nunca aceitou Jesus, de olhos fechados, nunca falou, Bruno, eu nunca convidei ele para andar, até chamei no secreto, mas nunca fiz isso publicamente. Quer falar, Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador? Tem alguém? Levanta sua mão que eu quero orar com você. Amém? Não é para te constranger, mas é porque o Senhor está te dando a oportunidade de guiar os seus dias e os seus passos. Amém? Tem alguém que está afastado e tem levado uma vida aí longe do Senhor, quer falar assim, ó, Bruno, hoje eu quero tomar a decisão certa. O Senhor também quer te alcançar nessa manhã. Tem alguém? Pode levantar sua mão. Tem? Todos estão bem com Jesus? Jesus voltar hoje, está tudo bem? Amém? E eu quero fazer uma última oração. A Ana vai estar cantando, eu vou estar orando com todos vocês. Aqui não quer dizer que você está vivendo uma vida em pecado, mas se tem algumas dificuldades e fragilidades na sua vida, que você acha, fala, Bruno, hoje eu preciso que o Senhor me toque de uma maneira diferente. O ambiente está propício para isso, amém? A palavra foi liberada e o Senhor quer te limpar e me limpar nessa manhã, amém? Se tem vocês, enquanto nós oramos, vocês podem vir na frente que nós vamos orar com vocês. Deus, nós te louvamos, te agradecemos. Te agradecemos por essa manhã, por essa palavra. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade, Pai, de ouvir a tua voz.